Esse é o segundo vídeo da série Deus Não É. Como não crer que esse Deus é mentiroso se ao longo da história da Bíblia nós vemos vários episódios em que Deus parece mudar de ideia várias e várias vezes? Como na vez que Deus vai declarar para Moisés que exterminaria todos os israelitas quando eles cometeram o pecado da idolatria e adoraram ao bezerro de ouro, mas Moisés vai interceder por aquele povo e lembrar ao Senhor as promessas que Deus fez sobre aquele povo. Então Deus, ele acaba não exterminando mais o povo. Deus mudou a sua decisão através de uma intervenção humana. Quando na vez que o rei Ezequias foi sentenciado pelo profeta do Senhor, o profeta Isaías, que ele morreria, só que Ezequias chora, se arrepende e Deus muda a sua sentença. Deus acrescenta ali mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E isso parece nos dar motivo suficiente para a gente crer que Deus é mentiroso. Mas será que Deus mente? Ou será que somos nós que não entendemos a sua forma de trabalhar? Ou até mesmo nós não entendemos o caráter de Deus e os atributos que ele tem para compreender que às vezes não é como a gente pensa. Como foi falado no vídeo passado, Deus, ele não é o nosso garçom. Então muitas vezes quando nós oramos por alguma coisa e apresentamos isso a Deus e cremos que o Senhor fará, mas quando o Senhor não faz daquela forma, nós entramos em uma confusão mental de desacreditar mesmo das promessas de Deus e desacreditar daquilo que talvez ele prometeu. Se eu perguntar aqui, talvez todo mundo já tenha recebido uma profecia, uma promessa e até mesmo uma profetada, como eu também já recebi várias. Mas isso aqui não vem ao caso. Então, nosso desejo pessoal, às vezes, tenta mudar ali, tentar burlar a situação, e também a nossa impaciência de esperar que a promessa se cumpra faz com que a gente ache que Deus mente. Mas o Senhor é muito claro quando fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Esses dias eu estava lendo o Salmo 23, eu refleti muito nessa passagem, eu até pensei em pulá-la, porque é uma passagem muito conhecida, mas eu parei para refletir me colocando no lugar da ovelha. E então eu comecei a estudar sobre ovelhas para entender o contexto daquela época, por que Davi escreveu daquela forma. Algo que eu aprendi, já não era novidade para mim, é que as ovelhas, elas são totalmente dependentes do seu pastor. Precisam do seu pastor para caminhar, elas precisam do seu pastor para direcionar, elas precisam do seu pastor para comer. Quando o versículo 1 vai falar: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, nos mostra que Deus nos dá aquilo que é necessário, aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E nós não podemos viver a nossa vida esperando que a promessa que o Senhor fez se cumpra e focar inteiramente a nossa atenção para aquilo que Deus falou no passado e a gente não agir, não trabalhar. Nós precisamos caminhar. E é no caminho que o Senhor vai mostrando aquilo que devemos fazer, como devemos prosseguir. E assim nós alcançaremos a promessa. Além de termos esse problema de queremos tudo e não conseguimos ter tudo e achamos que Deus mente porque aquilo não está acontecendo de acordo com o que eu pedi, nós temos o problema da pressa. O tempo de Deus não funciona igual ao nosso tempo e às vezes a gente acha que Deus se atrasa. Mas será que nós estamos preparados para receber aquilo que Ele prometeu? Porque eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, mas com o tempo e com a maturidade eu comecei a ter convicção de que talvez se eu estivesse vivendo a promessa hoje, eu não estaria com o coração no lugar certo. Eu percebi que eu não estava preparada para receber tamanha coisa que o Senhor me prometeu. E toda promessa requer um tempo de preparação. Não significa que Deus mentiu. O nosso maior problema, e é o maior mesmo acima de todos aqueles que eu falei anteriormente, é a falta de conhecimento de Deus. Nós não conhecemos o nosso Senhor, nós não sabemos como Ele vai agir, como Ele costuma agir, o que Ele fez, o que Ele faz, como Ele trabalha. Então nós nos frustramos, criamos altas expectativas que às vezes fogem do que está até mesmo na nossa Bíblia. A palavra do Senhor vai falar em Oséias 4:6 que o meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas vezes a nossa cabeça está confundida de certezas que nós achamos sobre Deus que às vezes nem é verdade. E pasmem, muitas promessas, elas são condicionais. Se vocês fizerem isso, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem por esse caminho, aí tarará, 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 tarará. Muitas promessas Deus tem reservado para aqueles que obedecem. Mas às vezes a gente quer viver do nosso jeito, a gente não ora, a gente não pede a Deus direcionamento, a gente acha que é o dono da verdade e ainda quer que Deus, nós queremos receber algo grandioso, mas será que nós temos humildade para receber aquilo? Nós pedimos a Deus bens materiais e muitos bens materiais, mas será que o nosso coração está preparado e sabe lidar com esse amor ao dinheiro? Queremos visibilidade, mas será que nós estamos preparados para lidar com os olhares, com os falatórios, com a fama, com o ego? Quando a condição daquilo que nós damos a Deus não é cumprida, parece que Deus falhou, mas quem falhou fomos nós, no momento que nós desobedecemos. A gente
gente quer viver como os homens da Bíblia, mas a gente esquece o tanto de tempo que eles esperaram para a promessa ser cumprida. Abraão, coitado, Deus prometeu um filho, foi mais de 25 anos. Nem eu tenho 25 anos ainda, gente, é uma vida. José, todo mundo conhece a história de José. Coitado, sofreu assim para ser rei de um jeito que eu acho que se eu soubesse que para ser rei tinha que passar por tudo aquilo, talvez eu rejeitasse o cargo de rei. E Davi, meu Deus do céu, e Davi, que foi ungido. Pior foi Davi, porque Davi já sabia o que seria. Davi foi ungido como rei, mas quando ele veio a exercer o reinado, gente, Davi passou por tanta coisa, tanta perseguição, tanto sofrimento, tanta calúnia, tanta coisa, e ele já era ungido. Deus amadureceu o caráter de Davi até ele assumir o trono, que nós vemos que isso impactou a história, isso impactou uma geração. Nosso Senhor Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, então tudo requer tempo. Eu não falo só pra vocês, eu falo pra mim, eu aqui falando sobre tempo, e eu sou a pessoa mais apressada e imediatista e quero tudo pra ontem, pra antes de ontem, porque ontem ainda pode demorar. Mas quando eu lembro quem é aquele que me falou, quando eu lembro quem é aquele que me prometeu, quando eu lembro que é o Senhor que faz todas as coisas no tempo dele, eu acalmo meu coração, porque eu sei que aquilo que ele tem planejado para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que esperam nele, é algo estrondoso.